Olá, começando o Pergunte ao Doutor de hoje, eu estou na companhia da Carolina Facini, aqui cirurgiã dentista, e nós vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Bem-vinda novamente, Carol, já estava com saudade de bater esse papo com você aqui no programa. Obrigada, Marcela. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória? Vamos. Bom, eu quero saber como começou. Quis abordar esse tema, né, justamente para isso, para falar desde o início, como que é a construção de um profissional, para a gente ter lá no final a segurança de tomar decisões de mudança do rosto, de extração, muitas vezes, de todos os dentes. Então, como que a gente vai construir na nossa formação, né? Que hoje está complicado. Então, eu me formei na USP, na Universidade de São Paulo, né, em Ribeirão Preto, na FORP, e é onde a mesma formação de meu pai se formou. E eu sempre quis ser da área da saúde, sempre quis pertencer, assim, até é muito infantil falar dessa forma, mas eu sempre quis poder anestesiar e medicar alguém, né, ter essa autorização. E aí eu caminhei, né, lógico que por total influência do meu pai, Dr. Renato, eu caminhei para a odontologia. Fiquei na dúvida entre farmácia e odontologia, prestei a odontologia e passei. E a faculdade, Marcela, a odontologia, a gente já começa ali no início com muita teoria, né? Então é chato mesmo o início, né? Porque a gente quer fazer a prática. Mas no final a gente já vê, mesmo na faculdade, que toda aquela teoria vai ali ser usada na prática. Que a prática, o técnico, é muito importante, mas o que manda é a teoria ali do início. Bom, como eu consigo identificar um bom profissional, Carol? Então, como que a gente identifica esse bom profissional? Com certeza é a formação, mas a formação a gente vê hoje que não é o mais importante, não. Um bom profissional, ele sempre vai colocar alguns limites ali durante o tratamento, seja horário de atendimento, seja um limite da quantidade, por exemplo, de tratamentos que essa pessoa deseja realizar. Ele sempre vai, ele já sabe o que dá certo e o que não dá certo na sua trajetória, né? E depois, Marcela, que eu me formei como dentista, é um curso de 5 anos, eu me especializei, né? Eu entrei aí num curso de periodontia. Na faculdade, durante a faculdade, eu sempre quis fazer ortodontia, que é essa parte de aparelhos. Eu entrei na faculdade para ser ortodontista, fiz toda ali os meus trabalhos, né, as iniciações científicas voltadas para a ortodontia. Só que quando eu me deparei com a periodontia, naquela época nem se falava em harmonização de face dentro da odontologia. Não se falava, né? Quando eu me deparei com a periodontia, que é aquela área que estuda os tecidos que sustentam o dente na cavidade bucal, a gengiva, osso, né? Eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso aqui, porque é o poder da periodontia de devolver os tecidos que foram perdidos ao redor do dente. Então, se eu estou com um dente quase perdido, é na periodontia, nessa especialização, que a gente vai ter uma gama de tratamentos, de técnicas, de produtos hoje em dia, que a gente vai recuperar muitas vezes aquele dente. E aí eu não fui mais para ortodontia, né? Mesmo fazendo tudo na ortodontia desde o começo. E comecei a caminhar para a periodontia. E no final ali da faculdade, eu já sabia que eu queria ser especialista em periodontia. Que é uma área que não é amada, ninguém quer ser periodontista, Por né? quê? Por quê, Por quê? né? Por quê? Porque a periodontia, principalmente assim na faculdade, a gente tem uma visão que a gente vai pegar aqueles pacientes que não escovam os dentes, tem má higiene. Então, assim, o pessoal tem um pouco de pavor da periodontia. Deu para entender o porquê que não quer seguir esse caminho. Só que a parte bonita da periodontia, Marcela, é a parte que ela é responsável pela saúde bucal. E a saúde bucal reflete na saúde geral do paciente. E o pessoal também não gosta hoje muito da periodontia, porque tecnicamente ela é muito desafiadora. Então, enquanto, por exemplo, a harmonização de face é uma especialidade que o dentista faz um curso, tá? Vou falar bem assim, pessoal, o dentista, qualquer outro profissional, vai fazer um curso
de 2 dias, ele vai conseguir sair do curso de 2 dias aplicando uma toxina botulínica. Lógico que não com aquele resultado, com aquela destreza de uma pessoa que tem uma formação de anos, né, que já fez vários cursos, que trabalha com aquilo há muitos anos. Agora, a periodontia, ela caminha para técnicas cirúrgicas extremamente precisas, onde são milímetros ali que você vai conquistar de tecido, que vai ser muito relevante para a boca, mas que a destreza técnica, a qualidade manual, ela tem uma curva de crescimento ali que demora. Então, por exemplo, na minha especialização de periodontia, que são 2 anos, então me formei 5 anos como dentista, saí e fui para uma especialização de 2 anos ali na periodontia. Da minha turma, que sei lá, eu acho que teria ali 12 alunos, só 2 pessoas continuaram na área, que sou eu e mais uma. E porque é difícil mesmo. A gente tem mudanças ali da escolha técnica, apenas ali com mudanças de tipos de gengiva, tipos de osso, posição de dentes, mudança do sorriso. Então é uma área difícil. Assim. Então é difícil reconhecer ou identificar um bom profissional, porque hoje em dia, como você falou, você faz um curso de 2 anos, aí um vai lá faz de 2 dias. É difícil. Então fica difícil para identificar? Dentro da harmonização facial, o número de horas trabalhadas dentro da harmonização de face, o número de cursos, hoje a gente já tem a especialização, né, porque eu acompanhei aí o surgimento da harmonização, né, facial. Não tinha na faculdade a harmonização facial, não era considerada uma especialidade da odontologia. Hoje é uma especialidade, uma conquista da odontologia. E isso começou a surgir quando eu estava finalizando a minha especialização de periodontia. Então, dentro da especialização de periodontia, eu comecei outra especialização, que foi a de harmonização de face. Então, assim, nossa, mas é muita coisa, a periodontia é uma área tecnicamente difícil. Todas as áreas, na verdade, da odontologia são. Porque é um grau de responsabilidade muito grande. Só que a gente tem que pensar, Marcela, fora da caixa. Fora da caixinha, que é muito fácil eu ficar só numa área. Vou trabalhar só com periodontia, minha visão é aqui. Vou trabalhar só com harmonização, minha visão é aqui. Não, a gente tem que integrar. Integrar, porque eu estou dentro da odontologia. Eu não estou dentro da periodontia, não estou dentro da prótese, não estou dentro da harmonização. As especialidades, elas são completamente conectadas. Então, em casos, por exemplo, que eu vou trabalhar com a periodontia, mas eu dependo da finalização da ortodontia, terminar um aparelho. A gente sabe hoje que todo mundo que fez um tratamento de ortodontia, ele vai precisar da periodontia. Depois, ou hoje, que a gente vê indicação de muitos casos antes de colocar o aparelho. Como assim, Carolina? É para a gente mudar ali a qualidade do tecido de gengiva. Tá? A gente ganhar mais espessura de gengiva, porque um tratamento de ortodontia, ele é aparelho que vai movimentar os dentes, movimentar, consequentemente, a tábua óssea que sustenta o dente na cavidade bucal, ele precisa de um suporte maior, de uma proteção maior em muitos biotipos, né, os tipos de gengiva e osso. Então, está integrado. Não existe isso, eu sou só ortodontista, sem entender a periodontia. Um puxa o outro. Exatamente, né, Marcela? Então, quantos casos o paciente não vai para fazer harmonização de face e eu tenho que eu não preciso entender profundamente a especialidade, né? Mas eu preciso saber indicar um profissional. Então, vai fazer uma harmonização de face, o que você quer corrigir pertence à ortodontia. A gente precisa mudar o padrão do seu sorriso, alinhar os dentes e depois vir complementar com a especialidade de harmonização. Então, no final, todas elas se enquadram. Hoje, uma pessoa que trabalha com prótese e não entende de periodontia, que é a qualidade da gengiva, ele não vai ter sucesso no trabalho dele. Mesma coisa na implantodontia, nos implantes. Tudo está integrado hoje. A gente precisa pensar fora da caixa. Eu vejo hoje até profissionais aí da endodontia que fazem tratamento de canal. Tá? Eu só faço canal. Eles estão já aí estudando, caminhando para a parte de prótese. Eles precisam entender a parte de prótese.
Muitos já estão instalando o pino, que a gente fala, isso é muito específico, né, para o dentista, o pino intracanal, e ele vai ter que entender de oclusão, de prótese, para que tudo ali seja posicionado da forma correta e tenha no final um resultado de qualidade, que é você comer, conversar, mastigar sem o dente cair, sem o dente doer, o rosto se movimentando em todo um conjunto de forma natural, né, Marcelo? Então, escutei muito na época, mas você está fazendo, você trabalha fazendo especialização em periodontia, agora você vai para harmonização de face. Meu pai mesmo, na época, deixa eu falar um pouco mal dele aqui. Na época, Ele era contra você ir para esse a caminho? harmonização de face demorou, né, para ser aceita pelos dentistas. Porque o dentista teve que pensar mais fora da boca. Então, ele está tão focado ali em boca, intraoral, que a hora que a harmonização facial começou, e que essa fama só estética, né? A gente sabe que hoje não é só estética, é funcional, a gente estuda muito envelhecimento da face. A gente precisou aí, muitos dentistas precisaram parar e rever os conceitos, a qualidade do trabalho deles ali e pensar fora da boca. Então, primeiro hoje, isso já era até assim muito falado na odontologia, muito antes da harmonização facial, um tratamento ele começa com a avaliação do rosto, para depois a gente fazer o diagnóstico do sorriso. Ah, mas é porque eu quero fazer um alinhamento dos dentes. Sim, mas às vezes uma assimetria severa no rosto causou ali uma mordida cruzada, uma alteração do sorriso muito maior do que o esperado. Isso vai caminhar para dores musculares, alterações muitas vezes também de fala, alterações na mastigação e, por final, perda de dentes de forma precoce. Carol, como você vê o mercado aí para os dentistas? Hoje o mercado, pessoal, assim, para quem sai ali da faculdade e já vai montar um consultório, eu não indicaria isso, não. Eu indicaria para escolher bem o caminho ali que a pessoa vai caminhar, se vai caminhar mais para a área de cirurgia, para prótese, uma coisa clinicamente, tá, pessoal? Às vezes mais leve, a ortodontia, a harmonização de face. Então, o que acontece, Marcela? A formação hoje, o que acontece dentro das universidades, né? O pessoal vai ficar nervoso comigo que eu vou falar isso, mas a qualidade da universidade, ela cai cada vez mais, né? Por quê que a gente vê isso? E eu venho de uma USP, né? De uma universidade pública. Eu falo isso, gente, porque hoje é meta para pesquisa, meta para bolsa de estudo, é um paternalismo que acontece de forma errônea, muito grande, né? Isso é crime. Então, a qualidade do profissional ali ensinando os alunos cai, tá? Isso já vem há algum tempo. E isso a gente vê na formação dos alunos. Então, a formação hoje do dentista, ele não tem noção muito do que ele vai enfrentar aqui no mercado de trabalho, que é uma concorrência exorbitante. Porque a gente tem aí muitas faculdades de odontologia. E aí, o que acontece? Ele começa a diminuir ali o preço, a qualidade, diminuindo o preço. Ele vai ter que comprar produtos inferiores, a odontologia é muito dependente de produtos, e aí isso vai caminhando para uma qualidade ruim da odontologia. Precisa, né, desses recém-formados, aprender somente uma coisa. A pessoa que você é na vida, você vai ser dentro da sua profissão. Então, se você é ético, se você é estudioso, você vai ter que levar isso para a sua profissão. Eu, muitos anos não, vamos falar assim, uns 2 anos antes de eu me formar, eu já participava ali da rotina clínica dentro do consultório do meu pai. Eu já ficava ali vendo o que está acontecendo em conjunto com a minha faculdade. Ah, mas se você tem um pai dentista, é muito mais fácil? Sim, talvez seja muito mais fácil. Mas hoje a gente tem aí vários dentistas precisando de ajuda, né, ali na rotina do consultório, que permitem você ver os trabalhos e vivenciar aquela rotina clínica como um clínico geral. Até mesmo para saber se é isso mesmo que você quer de profissão. Se é isso mesmo que você quer, qual é a área, a sua especialidade de escolha.
E a clínica geral da odontologia, ela é extremamente importante. Por isso que a USP, ela bate em cima disso, né? Tem residência? A residência, Marcela, é diferente da medicina. Então, na medicina, a gente tem a residência. Na odontologia, a gente já começa ali com o atendimento clínico a partir ali de 2 anos e meio, na minha época da faculdade. Já tem contato, já começa atendimento com o paciente. Lógico, a gente ainda não sabe todas as áreas, né, da odontologia, mas a gente já começa, principalmente, o contato ali com o paciente na fisiologia, que é essa compreensão, Marcela, da saúde geral do paciente em relação à boca. Então, uma das matérias ali iniciais é a periodontia, é com certeza a área de diagnóstico de câncer bucal, é com certeza a análise da oclusão, da forma como o paciente morde, movimenta os dentes, mastiga. Então, toda essa construção do conhecimento, da formação, faz parte da clínica geral da odontologia. Não adianta como eu falei, né, para vocês, eu entrei querendo ortodontia, mas eu não posso ignorar as outras áreas. Eu preciso sempre buscar a integração. E o dentista está percebendo, o formado já, né, ele está percebendo isso agora. Eu acho que até, assim, é muito medíocre você focar o seu conhecimento hoje da odontologia em apenas uma área. Claro que todas as áreas são difíceis, a odontologia, a gente tem muito conhecimento hoje sobre tudo, essa interferência mesmo da saúde geral em relação à saúde da boca, mas precisamos pensar fora dessa visão aqui específica. Então, na odontologia, como você me perguntou, né, que eu fugi um pouco, a residência ela é mais para medicina. O cirurgião dentista, ele faz a faculdade, onde já tem atendimentos, contato bastante ali com a clínica geral, com a odontologia, com todas as especialidades. E depois que ele sai, ele vai escolher a sua especialidade. Que nem um médico, né? Exatamente, igual o médico. Só que na área médica, eu acho que é um pouco mais complicado. Isso o médico não consegue, né, sair da especialidade, porque é muito mais específico. Ele vai ficar só numa área e, quiçá, né, gente? A gente tem hoje cirurgiões plásticos, por exemplo, que fazem somente nariz. Olha como que está específico. Faço somente nariz. Trabalho somente com face. Ele não vai ali realizar cirurgias, por exemplo, na face e corpo inteiro, de tão específico e a destreza técnica que pede, né, aquele resultado. Agora, na odontologia, algumas áreas realmente são assim, mas a gente precisa pensar fora da caixa e ir integrando. Então, a periodontia, que eu falei que a destreza técnica, né, é complicada, é uma curvatura de crescimento de anos. Eu sou formada há 10 anos em especialista em periodontia. Tudo isso já? Tudo isso, né? E como eu fiz em conjunto com a harmonização de face, eu também trabalho com harmonização de face há 9 anos aí, né? Que foi terminar uma e já iniciar outra. E elas se integram de forma completa, por incrível que pareça. E é difícil, né? Eu me manter atualizada em periodontia, harmonização, em prótese. Só que é muito mais difícil eu ignorar as outras áreas. Então, eu não consigo escolher uma especialidade. Ah, fica só nessa. Para mim é impossível, porque são caixinhas, né? Uma depende Mas da eu outra. não Uma enxergo. puxa a outra, Exatamente. seria assim? Não consigo enxergar a divisão delas. Consigo enxergar a integração dessas áreas. Você falou que para escolher bem a profissão, montar um consultório deve ser caríssimo. 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 Porque você montar um consultório e depois não ser o que você quer, é dinheiro jogado fora. Sim. A faculdade é uma faculdade muito intensa de odontologia, ela é integral, ela é uma faculdade, assim, que pede sua atenção a todo momento, sua dedicação a todo momento, né? Então, a pessoa que sai da odontologia, ela sai, a maioria, já com a certeza que vai ter que enfrentar aquilo ali, vai ter que ser dentista mesmo, né? Porque muitas vezes, Marcela, a gente tem que fazer o que precisa ali no momento, né? A gente não pode ignorar toda aquela formação de 5 anos. Agora eles voltaram, acho que para 4 anos, né? Mas eu tenho uma colega lá da minha turma, por exemplo, que, por incrível que pareça, ela foi ser cantora.
Nada a ver. E ela era uma ótima aluna, ela até já apareceu no The Voice. É isso que Cantora, acontece largou muito, né, tudo, Carol? formou, pegou o diploma. Isso acontece muito, Acontece, né? Uma pode turma acontecer. com 50, A acaba minha turma com tinha 10. 80 alunos. Então, acaba com 10. E Acaba com desses 10. 10 que formaram, talvez metade nem está mais Metade trabalhando não com trabalha isso. na área, né? É uma Por que pena. as pessoas mudam assim, Eu acho depois que é de isso, a formada? dificuldade do mercado é uma profissão difícil, é uma área da saúde, é uma área que pede dedicação, é uma área que pede estudo constante, atualização constante. O paciente, o profissional não pode ficar estagnado. Você mesmo, né, Marcela, você vê lá na clínica. Gente, todo ano é novidade lá na clínica, né? Acabei de adquirir lá o melhor fotopolimerizador, que é aquele que endurece a resina, a gente cimenta laminado. Por quê? Porque já saiu um monte de estudos aí que as resinas foram modificadas, que a cimentação ali adesiva está em crescimento. Eu preciso acompanhar. A gente tem o scanner, tecnologia, moldagem de prótese com escaneamento. Por quê? Porque os materiais vão sendo mudados, a gente precisa acompanhar para manter a mesma qualidade de trabalho. Então, o cirurgião dentista que não vive mesmo a profissão ali, ele não consegue acompanhar o mercado, ele não consegue se manter com a odontologia. E isso ali é nítido já logo na formação. Muitos entram em depressão, achando que já está formado a vida. Nossa, a vida está feita, né? Ixi, dentro Não da é odontologia, assim, né, Carol? está só no início. Como é que funciona a sua equipe? A minha equipe, ótima pergunta, Marcela. Lá na clínica, então, né? Como que a gente trabalha? A clínica, então, oferece todas as especialidades hoje da odontologia. Olha lá o paizão, as de meninas. forma específica, né? Meu pai trabalha com implantes, prótese e a ortodontia. Eu fiquei com a parte de periodontia, harmonização e prótese. Tem as duas auxiliares fixas lá na clínica, então é a Lana, que conversa com os pacientes, pergunta como que foi após um procedimento, se tiver alguma urgência, ela é responsável de nos avisar. A Thalia é a que fica com a gente dentro do consultório. Então, cirurgia, eu só opero com ela a parte de periodontia. Por conta disso, o meu auxiliar também tem que ter um treinamento para a gente fazer enxerto de gengiva 5 milímetros, 8 milímetros. Então, eu preciso de uma pessoa ali treinada comigo, que dê conta ali do recado para me ajudar. E ela está lá comigo há anos, né, a Thalia. É uma confiança, É né? uma Vai pegando é uma confiança, família, é uma equipe unida, porque É uma equipe. precisa te acompanhar no procedimento. Precisa acompanhar. E o que eu mais gosto nelas, e é muito difícil hoje a gente achar alguém que levanta a nossa bandeira dentro da clínica. O que eu mais gosto nelas é que elas acompanham a nossa evolução. Então, é todo mundo ali sabendo o que está acontecendo com o seu tratamento. São muitos pacientes, né? São muitas áreas, muitos materiais para a gente pedir e elas sabem o que está acontecendo no tratamento, para a gente não perder pedido de exame, avaliação de exame, a gente conseguir agendar o paciente e dar continuidade no tratamento daquele paciente, acompanhar o tratamento daquele paciente, é muito importante, a boca ela se modifica a todo momento. E junto naquela equipe, a gente tem também uma especialista em canal, que é a doutora Bruna, ótima, formou na USP também com a gente, está lá faz muito tempo. A gente tem também, dentro da clínica agora, a doutora Thaís Teles, uma nutróloga, justamente para a gente saber da qualidade da saúde geral do paciente, da fisiologia desse paciente, como que a diabetes interfere, como que a pressão alta, como que os nutrientes, a reposição de vitaminas, obesidade, tudo isso a gente trabalha em conjunto. Então, se a gente pensa também como odontologia só numa caixa, a gente encaixa essa caixinha, né, vou falar dessa forma, dentro da área da saúde. E aí eu tenho a medicina aqui, com a nutrologia, eu tenho a oncologia, todo mundo ali tem que trabalhar em conjunto, que é esse arsenal da saúde geral do paciente mesmo. Isso que é gostoso, né? Porque a gente acompanha a evolução em todas as áreas, não pode ser Todas as diferente, porque áreas. tudo muda, tudo é muito muda. rápido. Seu pai alguma vez chamou sua atenção para quando você decidiu mudar um pouco o seu foco? Com certeza, meu pai foi totalmente assim,
achando uma loucura o início da harmonização de face, né? Como toda a geração dele, de professores, porque é isso, ampliou a visão do dentista. Dentista preenchendo o rosto, fazendo queixo. Mesmo a gente já tendo ali a área dos Assusta, né? Porque fala assim, mas pode fazer? Só que né? o meu pai, ele é o quê, Marcela? Ele é 1000 vezes a favor do crescimento da profissão. Tanto que, né, eu fiz um curso nos Estados Unidos, porque a gente não tinha ainda harmonização facial aqui para os dentistas no Brasil. Fui estudar fora, lá em Harvard mesmo. Hoje qualquer um, tá? Hoje é só pagar e ir lá. Mas na minha época foi o primeiro curso lá na universidade, onde eu fiz um curso aqui, né? Muito rápido, aqui com o professor Levi Nunes, o qual depois eu pertenci à equipe de professores, que é um orgulho para mim, ele já faleceu. E, olha, que lembrança. Ela ficou emocionada, deu só vontade de voltar para a faculdade, fazer mais uns cursinhos, Carol. Aí ele, coloquei a foto dele. É gostoso relembrar o começo de tudo, não é, Carol? E aí eu fui lá com ele, quem me acompanhou foi o meu pai, né? Ele já mudou o raciocínio dele ali, de que a harmonização ia vir para ficar, e auxiliar ele ali, na ortodontia principalmente, e que ia, querendo ou não, ser uma conquista da odontologia na especialidade. Bom, Carol, pra gente terminar, porque eu sei que a gente tem muita coisa pra contar. Você viu, Marcela, eu disparo aqui. Ficou emocionada, relembrou o passado, que te marcou. Sim, não, Levi. Agora, qual é o conselho que você dá para as pessoas que querem seguir esse caminho? Com certeza, escolher pessoas melhores que você para caminhar com você. Pessoas que te inspiram e pessoas que vão ali continuar com os seus valores, a sua ética, fora da profissão e dentro da profissão, que é isso que nos marca mesmo na odontologia, trazer mesmo a vida e integrar a nossa vida com a odontologia, não tem jeito. E saber certinho se é isso que quer para ir para a faculdade, né? Para não jogar dinheiro fora e falar assim, não era isso que eu queria. Saber a sua escolha, que é um caminho aí que diz tudo, não tem jeito. Carol, obrigada. Obrigada, viu, Marcela? Tomara que a gente volte a se falar em breve aqui no programa novamente. Bom, gente, então esse foi o Pergunte ao Doutor de hoje, da companhia da Carolina Fassini, que é cirurgiã dentista, que cuida da pele, do rosto das meninas aí. Estou precisando ir lá fazer o meu, se Deus quiser. Em breve estarei lá também. E até a próxima, se Deus quiser. Pergunte ao doutor. Todas as sextas é o dia da estética facial. De volta na próxima semana. Oferecimento Clínica Fassini e Batatais Veículos.